Por que a gente ignora o básico mesmo sabendo o que precisa ser feito? Você já se perguntou sobre isso? Alimentação, movimento, autocuidado, dormir bem, a pausa, tudo isso é importante. Mas a gente vive se negligenciando. É sobre isso que eu vou conversar com você nesse vídeo. O problema nunca é falta de informação, todos nós sabemos o que precisa ser feito. Existem aí muitas informações sobre isso, mas a gente simplesmente vai deixando para depois. Principalmente porque isso é para o nosso bem-estar, é para a gente mesmo. Então a gente vive se autonegligenciando e deixa para depois o básico, que é o essencial para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, para o nosso crescimento e para o nosso autocuidado. Quando a gente se cuida, a gente tem muito mais capacidade de cuidar do outro. E tudo isso é sobre intencionalidade, é viver uma vida intencional, sabendo o que eu quero, sabendo qual o meu objetivo, qual o meu propósito de vida. Quando eu tenho uma vida intencional, da onde eu quero chegar, aonde eu quero chegar, o que eu quero ser, eu percebo o que está fazendo falta na minha vida, o que está de errado na minha vida. Então eu começo a me organizar, olhar para o meu dia a dia, para a minha rotina, e eu saio do modo sobrevivência, eu saio do modo automático, eu não vivo somente pelo que os outros dizem para mim fazer, eu não empresto a minha agenda para o outro colocar os compromissos dele. É sobre isso que a gente precisa estar atento todos os dias, 24 horas, para que o básico não venha ser negligenciado e para que a gente possa ter uma vida de mais qualidade. E muitas das vezes a gente não se negligencia porque quer. Muitas vezes a gente se negligencia porque está cansada ou porque não sabe como se organizar ou como fazer melhor. Só que às vezes a gente vê o todo, a gente se assusta e acaba não fazendo nada. Sabe quando você vê aquela escada gigante, muito alta? Vamos imaginar uma escada muito alta. E você olha lá para o topo e você diz: Meu Deus, são muitos degraus. Eu não vou conseguir chegar lá. Só que a gente esquece que é só um degrau que a gente precisa subir. E depois o outro degrau e o outro degrau. E assim, quando a gente vê, a gente já está lá no topo. Muitas vezes a gente olha o problema gigante, maior do que nós, né? A gente vê a nossa rotina, a nossa organização, o nosso dia a dia, o nosso sono, o nosso autocuidado, a nossa alimentação como algo muito grande. Eu não vou conseguir resolver isso. Mas a gente precisa ir aos poucos. Pelo pequeno, comece pelo pequeno, vai desmistificando a situação, vai diminuindo ela, vai fracionando ela e você consegue resolver muito mais fácil e com muito mais tranquilidade para ter uma vida plena e você florescer, que é isso que é o intuito desse canal, que você venha crescer como pessoa, que você venha florescer, que você venha ser alguém que consegue cuidar de si mesmo e ter uma vida de qualidade. Porque nesse mundo atual que a gente vive, né, no mundo imediatista, no mundo modo sobrevivência, no mundo que eu tenho que ser tal pessoa, que eu tenho que ser famoso, que eu tenho que ser rico, que eu tenho que ter dinheiro, muitas vezes a gente vai nessa onda e nem percebe o que de fato a gente quer, o que de fato importa pra gente, o que de fato é importante. Porque uma coisa a gente precisa analisar. Quando passar daqui 10 anos e você olhar para trás, o que você quer ter vivido? Como você quer que seja a sua vida daqui a 10 anos? Quer ter saúde? Quer ter qualidade de vida? Quer poder ter segurança física, mental, espiritual, financeira? E a gente tem que começar, quando a gente quer isso, a gente tem que começar a viver a nossa vida com intencionalidade. Porque se a gente não fizer isso, o que que acontece? Nada. Acontece o que já vem acontecendo sempre. A gente só deseja e nada muda.
Então, a partir de hoje, eu te convido a viver com intencionalidade e fracionando, como a gente já colocou anteriormente. Então, vamos pensar assim, vamos raciocinar aqui para mim poder te ajudar um pouquinho, você entender melhor. Você está hoje com a sua vida financeira bagunçada, não está dormindo bem, não está se alimentando bem, não está fazendo atividade física. Vamos começar por uma coisa. O que que hoje mais te incomoda? O que que hoje te traz mais mal-estar? Talvez você pense assim, eu preciso emagrecer, isso que está me incomodando. Mas você está dormindo bem? Porque se você não estiver dormindo bem, a sua dieta ela não vai ter o mesmo resultado se você estiver dormindo bem. Então, o primeiro de tudo é o teu sono. Então, comece a observar o seu sono. Por que que você não está dormindo bem? Quais são os gatilhos? Quais são os motivos? É as distrações? É o celular? É comer tarde? É um barulho perto de casa? É a criança que está, às vezes, né, chama várias vezes à noite? Então, comece a ver os problemas e comece a tapar os furos, para você poder depois escoar a água. Né? Não adianta você ficar tirando a água de balde, sendo que está entrando de caminhão dentro da sua casa, vamos dizer assim, né? Então você começa a tapar os furos. Olha o que é o principal. Hoje, o teu sono está sendo negligenciado. Vamos resolver isso. Hoje eu vou decidir resolver isso. A partir de hoje à noite, já você começa já a observar o que está acontecendo, por que eu estou dormindo tarde, por que eu estou acordando cansada. Aí, não, eu vou dormir cedo, mas eu não estou conseguindo dormir. São as telas, você fica até na tela, até perto de ir para a cama. É algum estimulante que você está comendo, tomando? É os pensamentos, são as preocupações. Começa a usar ferramentas para solucionar esse problema, fracionando ele. E aos poucos, com paciência, você vai conseguir resolver. Aí você vai dizer assim: não, mas eu quero resolver logo, eu quero sair disso logo, eu quero resolver tudo de uma vez. Não, você não vai conseguir. Você precisa ir aos poucos, entendendo a situação, porque às vezes a gente até, não, eu vou resolver tudo de uma vez, vou resolver alimentação, vou resolver atividade física, vou fazer atividade física todos os dias, vou dormir agora 10 horas da noite, 8, 9 e meia da noite, só que você não consegue manter. E o importante é você começar pequeno, devagar e ter constância, para que isso possa se tornar um estilo de vida, para que você integre isso na sua vida, para que você não venha viver na superficialidade, uma semana sim, 2 não, e assim você diz uma hora, você cansa e diz, não, para mim não adianta, para mim não tem jeito, mas é porque muitas vezes a gente quer fazer tudo de uma vez e acaba não fazendo nada. Tem a cultura também da procrastinação, que a gente fala, depois eu vejo. Depois eu durmo melhor, depois eu como melhor, depois eu me exercito, depois eu me inscrevo numa academia, depois eu olho minhas finanças, primeiro eu vou pagar esse cartão, daí depois eu vejo isso. A gente sempre deixa para depois, porque às vezes é chato resolver o problema, às vezes é chato olhar para o problema e ver ali onde a gente está se negligenciando. E a gente vive se sabotando, então é preciso a gente olhar agora. Agora, faça um inventário da sua vida, coloque no papel, né, o que te incomoda, o que está te impedindo de avançar, o que está te trazendo falta de energia, de saúde. Não deixa para depois. Se você desligar esse vídeo, já comece a olhar para você agora. Isso é um convite para que você venha viver melhor. O básico, ele não é simples, ele é essencial. Alimentação não é estética. Sono não é algo que eu possa negligenciar. A pausa, ela não é preguiça. Tudo é importante na nossa vida e tem que ser olhado com muita atenção. E viver com intencionalidade é começar pelo básico. E muitas vezes a gente quer conquistar o mundo, mas não está
administrando a nossa própria vida. Então comece administrando a sua vida, a sua casa, cuidando do seu templo em primeiro lugar, que eu tenho certeza que você vai alcançar grandes coisas, coisas extraordinárias, cuidando do básico e do essencial em primeiro lugar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, deixe o seu curtir, compartilhe esse vídeo com um amigo, com uma pessoa que você acredita que esse vídeo vai fazer sentido e continue aqui com a gente, que a gente sempre tem conteúdos nesse nível para você. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.